se tangibilizará aos nossos olhos apenas o suficiente para que possamos vê-lo e ouvi-lo. É evidente que a sua materialização quintessenciada seria dispensável, poderíamos tão somente escutá-la em sua preleção, no entanto, utilizando os próprios recursos espirituais, ele nos obsequiará, digamos, com a sua presença mais completa. Não havia tempo e nem necessidade de maiores explicações. Apontando-nos duas cadeiras vagas ao seu lado, Odilon convidou-nos a maior introspecção. Não se passaram mais do que 5 minutos, segundo pude cronometrar, tomando como referência nossa antiga medida de tempo no mundo, e quase invisível ponto luminoso começou, vagarosamente, a se adensar, em meio à tênue neblina. Difícil encontrar as palavras corretas para descrever a sublimidade do fenômeno e, sobretudo, tentar transmitir tais imagens ao cérebro do médium de que me valho neste instante, pois em seus arquivos mnemônicos, aos quais recorro, não existe nenhuma possibilidade imaginativa a respeito. Os efeitos especiais dos filmes de ficção científica lembram, palidamente, o que estava acontecendo diante dos meus olhos maravilhados. Capítulo 23. O ponto luminoso ao qual me reportei tomou forma humana, porém dava para enxergar através do seu corpo e pude constatar a leveza daquela materialização ou, melhor me expressando, daquela transfiguração que se tangibilizou. Evidentemente que, pelo menos quanto a mim e a Manuel Roberto, bem como aos estagiários do liceu, segundo creio, não conseguiríamos ouvir o mensageiro, caso seu pensamento não se articulasse em palavras aos nossos ouvidos, ainda talvez estivéssemos excessivamente condicionados à forma de comunicação que nos era habitual na situação de encarnados. O mensageiro flutuava no amplo salão e, depois de fitar-nos bondosamente esboçando o terno sorriso, próprio dos espíritos elevados, começou a falar: meus irmãos, a paz do Cristo seja conosco. Irmanados no ideal de servir aos propósitos divinos, não vos deixeis abater pelos percalços naturais da senda. Não existe outro caminho para os cimos, senão aquele que o Mestre vos delineou. Quem se nega a seguir adiante, sustendo aos ombros a cruz do próprio testemunho, não terá alternativa que não seja de se demorar nos vales da desilusão e da dor. Muito lentamente o homem vem despertando para a verdade e não deveis esperar por uma adesão coletiva aos princípios libertadores que tendes abraçado na doutrina que revive os postulados cristãos para toda a humanidade. Passados 2000 anos de seu divino sacrifício entre os homens, o Senhor permanece na expectativa de que a semente plantada por suas mãos germine nos corações. Não desanimeis. A escada para o alto é constituída de infinitos degraus, porém, a cada passo, podereis sentir a presença daquele que vos prometeu fazer companhia até a consumação dos séculos. Outrora, as trevas que pairavam sobre os vossos espíritos eram mais densas, hoje, todavia, não ignorais o rumo em que se vos faz mister perseverar. Discípulos fiéis ao amor e à verdade têm se corporificado no planeta, abrindo significativas clareiras na primitiva floresta dos anseios meramente humanos. Não há mais um só povo e uma só raça que possa pretextar desconhecimento das lições básicas do Evangelho. Se vos amardes uns aos outros, nada haverá de se vos constituir em obstáculo na caminhada e a incerteza não vos fará vacilar no cumprimento do dever. Depois de Deus, é o amor a suprema força do universo. Quem ama, serve, compreende, perdoa e renuncia, rejubilando-se pela oportunidade de se superar através do amor que dedica aos seus semelhantes. Quem ama, não teme as adversidades e não recua diante dos desafios. Quem ama, mesmo que ainda se situe nos primeiros degraus da evolução, lutando para desembaraçar-se do que o prende à retaguarda, antecipa em si mesmo a alegria da vitória. A criatura que ama integra-se com o Criador e, em sintonia com ele, embora não seja mais que um singelo grão de areia na imensidão do deserto, consegue refletir-lhe a grandeza divina na glória da criação. O único segredo da vida é o amor. O egoísmo, que é o amor exagerado a si, faz sofrer e desencanta. O altruísmo, que é o amor quando se projeta na direção do outro, é o alicerce da perfeição. Aquele que, para se importar consigo esquece os seus semelhantes, padece de profunda amnésia e, até que verdadeiramente se encontre, peregrina por longo tempo nas sinuosas estradas do sofrimento.
Estudai a verdade, meus irmãos, mas, sobretudo, examinai o vosso amor, não priorizeis o saber, em detrimento do sentimento. Neste trecho de sua inesquecível e sublime preleção, então, sobre o mensageiro e mesmo sobre nós outros, começaram a cair delicadas partículas de luz, a semelhança de flocos de neve resplandecente, que, ao tocar-nos, se desfaziam. Tínhamos a impressão de que o ambiente se eterizara a tal ponto, que todos, sem exceção, nos sentíamos como que transportados para a dimensão de onde provinha o ignoto benfeitor. Com suave inflexão de voz, ele prosseguiu: não vos concentreis excessivamente sobre a forma que passa, nem supervalorizeis os fenômenos pertinentes à matéria. Na Terra e nas regiões espirituais que lhe são imediatas, tudo é transitório. Para o espírito que ama, não existem fronteiras no cosmos, o amor é o idioma universal e a senha de luz que descerra todas as portas. Dedicai-vos, sim, ao intercâmbio com os homens, dando ênfase à crença na imortalidade, mas, sobretudo, concitai-os à prática da caridade, às religiões que apenas enfatizem a necessidade de crer e que não conclamem os seus seguidores a serem bons e tolerantes, estão longe de aprender e de pregar o real sentido das palavras do Cristo. O religioso sincero é aquele que, em seu relacionamento com Deus, jamais excluiu o próximo, seja ele quem for. O fanatismo religioso é uma manifestação primitiva da fé. O que redime o homem são os seus atos, e não a sua aparência piedosa. Com a fé raciocinada, tendes nas mãos a abençoada charrua com que vos compete lavrar a gleba das almas, tornando-as férteis para a obra do semeador excelso. Trabalhai, incansavelmente, e não desconsidereis que a construção do reino de Deus sobre a face da terra depende de sua edificação no íntimo de cada um de vós. Deixai de ser crianças em vossas reações, crescei, e a vossa vida há de crescer convosco. Diante da eternidade, um milênio não é mais que um dia e um século não é mais que um segundo. Tudo passa e tão somente a experiência permanece, à medida em que a luz se expande, as trevas se encolhem. Em contato com os raios do sol, a noite se transfigura dia. Não existe maldade, o que existe é a ignorância das leis divinas. O espírito frágil há de se fortalecer, um dia. Mais cedo ou mais tarde, todos haveremos de chegar ao termo da jornada que empreendemos de volta para Deus. Convencei-vos de que o desânimo é simples perda de tempo e o erro é lição que pede para ser recapitulada. Esquecei-vos e sereis tão felizes quanto podeis ser, em vosso atual estágio evolutivo. Que o Evangelho vos seja motivo de alegria, e não de tristeza. A criação é o sorriso de Deus, constantemente estampado na face do universo. A tristeza da crucificação foi superada pela alegria da ressurreição. A função da morte grosseira é a de engrandecer a vida e sublimá-la em todas as suas manifestações. No entanto, conforme sabeis, morrer só por si não basta, é necessário que, do homem velho, renasça o homem novo. Estendei as mãos uns aos outros e, sobretudo, tende paciência. Laborai sem perda de tempo, porém não vos precipiteis no afã de subir, como se pudesseis pular etapas na experiência evolutiva a que vos submeteis. E, ao despedir-se, o mensageiro acrescentou, embora com os pés fincados na terra, quem ama, pode abarcar o universo. Sem sair do lugar, quem ama, realiza Deus onde está. Uni-vos, amai-vos e servi sempre eis o lema para quem almeja um melhor aproveitamento do tempo, em qualquer situação em que se encontre, nas múltiplas dimensões em que a vida se manifesta. Que o Senhor vos inspire e fortaleça, hoje e para todo sempre. Estávamos compreensivelmente sensibilizados e, terminada a locução, ninguém, durante vários minutos, ousou quebrar o silêncio que se seguiu. A diáfana visão foi se desfazendo e tive a impressão de ver o mensageiro que se retirava a atravessar uma passagem que me permitiu entrever a dimensão perto ou longe, não sei, que lhe era o habitat. Tive a impressão de que aquele véu eterizado se abrira e uma imensidão de luz o absorveu. Foi uma pena que os meus olhos não estivessem acostumados a tanta claridade, pois, quem sabe, ter-me-ia sido possível espiar a paisagem, que sempre tanto me intrigou e tanto me intriga, nas regiões espirituais superiores. Para onde ele se encaminhou, tudo era luz sem forma, num turbilhão de amor. Capítulo 24.
Quando a reunião terminou, Odilon tomou a palavra e dirigiu-se aos pupilos que ainda permaneciam extasiados com a visita do mensageiro. Não nos esqueçamos, disse, que o mentor que esteve conosco nesta noite nos exortou à vivência do amor. Notemos que, especificamente, não abordou ele nenhum assunto concernente à mediunidade. O enfoque de sua palavra baseou-se na necessidade de amarmos os semelhantes. Não ouvidemos a sábia advertência, porquanto muitos medianeiros, preocupados com o exercício de suas faculdades, relegam o aprimoramento de seus sentimentos a plano secundário. E, fazendo breve pausa, acentuou: vocês sabem que, dias atrás, o nosso Chico Xavier, que elegemos como médium modelo no liceu, deixou o corpo. Sem dúvida, no campo da mediunidade, ele cumpriu com todos os deveres pertinentes, superando, inclusive, a expectativa daqueles que, de mais alto, lhe endossaram o sublime tentame. Todavia, no campo de suas ações, intermediando os próprios sentimentos evangelizados, ele obteve o reconhecimento público, conquistando significativa vitória para os nossos princípios. O livro lide em cada um, isoladamente, mas os bons exemplos repercutem na coletividade. Mediante a desencarnação de Chico, os nossos irmãos encarnados vêm registrando o expressivo recorde de vendas de suas obras. É que o autor ou o coautor, quando desfruta de credibilidade, atrai o leitor. Em mediunidade, a parte que compete ao médium, notadamente no que tange à coerência, é de grande significado. O médium, por assim dizer, é a fotografia que o espírito emoldura. É sobre ele, e não sobre o espírito, que as atenções se concentram. Vocês são estagiários nesta casa e pretendem abraçar a tarefa mediúnica. As suas percepções psíquicas despontaram e se mostram interessados em utilizá-las de forma conveniente, cooperando com a causa do espiritismo no mundo. Extremamente elevado o propósito em que se pautam. No entanto, se vocês reencarnarem com a única preocupação de serem exímios instrumentos, não lograrão servir ao ideal como desejam. Para as intenções do Cristo, junto à humanidade, é preferível ser bom a ser médium. A vaidade e o personalismo, o orgulho e a ambição têm anulado as possibilidades mediúnicas de muitos companheiros promissores. Outro lembrete importante: na condição de médiuns, procurem não se isolar, não se afastar das atividades assistenciais, não se acreditarem autossuficientes. O medianeiro que envereda pelo campo da filosofia, indiferente à necessidade que margeia o caminho, se, acaso, produz para o intelecto, não produz para o coração. Divino intermediário de Deus, o Cristo não se distanciava da legião dos sofredores que sempre andavam em sua companhia. Na estrita condição de instrumento mediúnico, é possível que o nosso Chico Xavier pudesse, digamos, ter produzido um número maior de obras e, do ponto de vista doutrinário, até mais significativas. No entanto, ele teve que se desdobrar para servir aos desencarnados, com os quais assumira compromisso, e aos encarnados, a que o dever o conclamava. Foi, ao mesmo, um homem vivendo entre os espíritos e um espírito vivendo entre os homens. Os nossos irmãos sépticos são mais sensíveis aos fenômenos que lhes tocam o coração do que propriamente aqueles que lhes tocam a visão e que serão, naturalmente, dissecados por eles. Contra os fatos do mundo moral, não existem argumentos da inteligência. Tomando fôlego, Odilon prosseguiu: infelizmente, perdoem se eu estou me alongando após termos ouvido a palavra do mensageiro, a qual, a rigor, nada teria a acrescentar. Muitos irmãos candidatos ao serviço mediúnico na Terra partem daqui imbuídos dos mais elevados propósitos, porém, em contato com os interesses de ordem imediata, passam a colocar os seus dons a serviço de si mesmos. Fazem discreto profissionalismo religioso, revivendo a velha tendência adquirida em práticas religiosas das quais imaginam que se desvincularam. E não é só de dinheiro que estamos falando, sejamos claros, mas também de prestígio social, de tráfico de influências, de manipulação de pessoas. Por vezes, em seu arrobo juvenil, eu os noto entusiasmados ante a possibilidade de escrever sob a ação dos desencarnados, de ver o espírito dos mortos, de escutá-los, de curar com o magnetismo que lhes é peculiar, de falar eloquentemente, inspirados pelo alto.
Realmente, o entusiasmo e a alegria são ingredientes indispensáveis ao exercício da mediunidade com Jesus. Todavia, o mais importante deles é o discernimento. Desenvolvam autocrítica, não reencarnem sem antes terem gravado nos discos da memória, de forma a que não se apague a extensão dos débitos contraídos em pregressas existências. Fujam ao incenso da lisonja e jamais acreditem que vocês sejam tão bons quanto irão ouvir repetidas vezes. Olhemos para nós, o que somos agora. Sinceramente, não vejo em nenhum de nós outros os traços que identificam o verdadeiro missionário. Se algum, dentre vocês, está pensando em retomar o corpo com outra intenção que não seja de servir nas últimas fileiras dos verdadeiros servidores do Evangelho, é melhor que repense e adie o seu propósito de renascer. Melhor seria, então, menos desastroso para o espírito, que reencarnasse no cumprimento de obrigações no atendimento exclusivo do próprio karma, que fosse cuidar dos seus interesses particulares na Terra, antes de se disporem a doar um pouco mais de si à coletividade. Confesso-lhes que, poucas vezes, eu vira Odilon ser tão incisivo e direto. Os jovens estagiários do liceu, sem exceção de nenhum, o ouviam de fronte pendida para o solo. Desculpem-me, mas, amanhã, com a permissão do nosso Inácio Ferreira, efetuaremos uma visita ao hospital dirigido por ele. Lá, vocês se depararão com a situação daqueles que, de certa forma, fracassaram em seus propósitos na mediunidade. Creio que vocês não pensam que seja meu intuito intimidá-los. Dotados de livre-arbítrio, a decisão evidentemente não me pertence. Prestes, no entanto, a concluir os seus estudos no liceu, sob a nossa responsabilidade direta, sinto-me no dever de alertá-los. Que o nosso Chico Xavier, em sua humildade, perseverança e disciplina, lhes sirva de exemplo. É possível vencer? Sim, porém, a nossa vitória no mundo só se torna em realidade quando vencemos a nós mesmos. Raros os que, como o nosso grande irmão, fazem opção pela porta estreita. A deficiência moral que quase todos nos assinala no campo da afetividade, vocês sabem ao que estou querendo me referir, não nos será tão prejudicial ao exercício da mediunidade quanto aquelas outras mazelas que se nos exacerbam do orgulho. O mestre preferia a convivência dos pecadores à dos doutores da lei. A mulher que escolheu para ser a intérprete das notícias de sua imortalidade gloriosa junto aos apóstolos ainda trazia em si as marcas do passado comprometedor. Para ele, não interessava o que Saulo havia feito, mas, sim, o que, na condição de Paulo, poderia fazer. Aqui, no liceu, vocês estão vendo o lado claro da mediunidade. Amanhã, no Hospital dos Médiuns, vocês terão oportunidade de ver o seu lado escuro e não duvidem de que, entre um lado e outro, a distância é tão somente de um passo. Com enorme facilidade, o médium se esquece de sua origem simples e começa a dar-se uma importância que não tem a dar-se a reclamá-la dos outros. Para si. Ao encerrar as suas considerações, Odilon perguntou-me: você deseja, Inácio, fazer alguma emenda? Esboçando discreto sorriso, respondi: não, eu estou aqui tentando amarrar a carapuça, mas ela não quer se me ajustar à cabeça de jeito nenhum. Eu acho que troquei a minha com a de Manuel Roberto. Os estagiários sorriram, tímidos, e deixamos acertada para o dia seguinte a visita ao hospital. Manuel pedia ao companheiro, ao regressarmos, poderia determinar a limpeza da casa, principalmente dos sanitários, distribuindo vassouras, rodos e baldes a todos. O nosso hospital, comparado ao liceu, é uma espelunca. Também, com tanto médium maluco. E eu, que vivia reclamando da pouca higiene que imperava no sanatório. Capítulo 25. No outro dia, logo de manhã, Odilon, fazendo-se acompanhar dos seus tutelados, uma turma de 20 candidatos a médiuns no mundo, foi recebido por mim e por Manuel Roberto. Vocês me desculpem, expliquei-me, mas aqui não é o liceu, temos doentes praticamente em todos os níveis de desorientação, homens e mulheres, jovens e velhos, espíritas e padres, mas, por incrível que pareça, os espíritas é que me dão mais trabalho. O hospital foi fundado e organizado por Eurípedes Barçanufo, responsável por diversos núcleos semelhantes, alguns maiores, outros menores, em várias regiões.
Contamos com a colaboração de dezenas de estagiários que se especializaram ou estão se especializando em psiquiatria, um contingente enorme de enfermeiros e enfermeiras colabora conosco, todos sob a supervisão de Manuel Roberto. O número de internos é flutuante, cerca de 2.000, aproximadamente, mas temos vagas para mais, disse, com o propósito de aterrorizar aqueles novatos. Todos os dias entram, todos os dias saem pacientes. Entram e saem de onde e para onde? Perguntou Paulino Garcia, inteligentemente. Entram provenientes das trevas e saem para os institutos de reeducação. Como o Liceu, por exemplo, fortalecendo-se para uma nova experiência reencarnatória, em suma, saem para regressar às trevas do mundo, porque, insistiu o jovem monitor de Odilon, a religião está sempre presente no desequilíbrio desses nossos irmãos. Espíritas, católicos, evangélicos? É uma boa pergunta, Paulino, pois raramente temos um ateu por aqui, quase todos tiveram práticas religiosas na Terra. Os cépticos e os materialistas devem estar em outra parte. Aqui estão os que se comprometeram mais diretamente com Deus, os que foram vítimas de seus delírios de grandeza espiritual, os que mercadejaram com os dons do espírito, aqueles que não se beneficiaram com o poder do dinheiro, mas com a moeda da influência moral. Pela minha experiência, que não é tanta assim, digo-lhes que a perturbação oriunda do fanatismo é mais danosa do que a que se origina do materialismo. Deste outro lado da vida, o materialista não tem mais nada e não é difícil convencê-lo disto, mas não é fácil argumentar com aquele que, espiritualmente, se julga superior a você. A lógica dos católicos e protestantes atém-se ao que está escrito na Bíblia, mas a dos espíritas envolve questões mais delicadas. Muitos conhecem de memória todo o livro dos espíritos e não abdicam de suas interpretações pessoais da verdade. Os espíritas não se consideram doentes, começa por aí. E qual é o tipo de tratamento mais eficaz para eles? Tornou Paulino, interessado. O melhor remédio de que dispomos aqui é o tempo. O que é que vamos fazer? Conversamos, tentamos mostrar a realidade, organizamos atividades de laborterapia, auxiliamo-los a interpretarem as suas visões e as suas vozes, quando possível, ensaiamos algum tipo de regressão da memória, efetuamos periódicas excursões às regiões de maior sofrimento. Sim, porque em pior estado do que aqueles que aqui se encontram internados estão os nossos irmãos que ainda não demonstraram a mínima disposição de serem socorridos, presos às sensações da vida material que não querem deixar ou estão estacionados nas regiões fronteiriças do túmulo, ligados a grupos de espíritos rebelados. Olhando para os 20 jovens, entre rapazes e moças, que Odilon trouxera para nos visitar, disse-lhe sem rodeios: caso não cumpram com o dever, é o que os espera. Mas vamos entrar. Primeiro, quero levá-los nos pavilhões daqueles que chegaram recentemente. Não se assustem, são seres humanos. Fazendo questão de não interferir em nada do que eu falava, Odilon se fez acompanhar da turma pelo corredor que indiquei, o qual dá para uma imensa escada que conduz ao porão. Aqui não temos elevadores, expliquei, é para que tenhamos suficiente tempo de refletir, enquanto descemos ou subimos. O andar inferior é dividido em duas alas, uma com vários e amplos dormitórios, onde ficam os que conseguem conviver pacificamente, e outra constituída de quartos menores que albergam um menor número de espíritos enfermos. Os jovens, aos quais evidentemente eu não queria assustar, não estavam habituados àquelas visões. Sem dúvida, é grande a diferença entre um hospital de dementados e uma escola. Assim que começamos a percorrer o extenso corredor, fracamente iluminado, os nossos irmãos provenientes das regiões de sofrimento nas trevas, sequer suportam a presença de luz artificial mais intensa. Os pupilos de Odilon arregalaram os olhos, registrando gritos e gemidos que soavam sem eco. Não se preocupem, disse-lhes, com o que vocês irão ver e ouvir. A mente, quando perde o controle sobre si mesma, provoca aberrações no corpo espiritual. Os nossos pensamentos exteriorizam o que somos. Muitos, talvez a maioria, aqui se encontram inconscientes de sua situação. Foram todos médiuns? Indagou-me uma jovem de nome Thaís, com a qual eu logo simpatizei. Filha, respondi, foram e ainda o são.
Você sabe, ninguém perde o que adquiriu, mormente quando se trata daquilo que resulta do esforço evolutivo. Os nossos irmãos, aqui internados, não souberam lidar com as próprias percepções, não souberam e não quiseram aprender. Creia que não lhes faltou oportunidade. Que lavrador lança a semente à terra e, depois, a abandona às circunstâncias? Os equívocos que cometemos no mundo, não são ocasionados pelo nosso absoluto desconhecimento das leis, e sim pela nossa indiferença e descaso. Conforme vocês devem ter se conscientizado no liceu, médium não é somente quem se encontra vinculado ao espiritismo. O simples ato de orar nos coloca em comunhão com forças que transcendem as nossas emoções imediatas, ou seja, onde quer que estejamos, independente da crença religiosa que adotemos, estamos em permanente contato com seres encarnados e desencarnados. A mediunidade, através do intercâmbio com o além, acontece de múltiplas formas diferentes e não se circunscreve ao âmbito da doutrina. Mas voltou Thais a questionar, o número mais expressivo aqui é de médiuns espíritas. Sem dúvida concordei. Por menor tenha sido o nosso tempo de contato com o espiritismo, ele foi o suficiente para nos esclarecer e, consequentemente, criar-nos complicações em nível de consciência. Muito se pedirá a quem muito recebeu. É a culpa pelo que fazemos que nos torna vulneráveis às consequências das próprias atitudes. O inferno exterior do qual todos procedemos, é o reflexo do inferno que estabelecemos em nós. Sendo a presença de Deus na criatura, a consciência, por mecanismos que desconhecemos, mantendo-se incólume a todo e qualquer nível de desequilíbrio e de ignorância, nos cobra o retorno à harmonia. Os quartos menores e os dormitórios maiores são destituídos de portas, tão somente os espíritos que, por vezes, podem se tornar agressivos, como é o caso de Nélio, ficam confinados em celas especiais. Porém, apesar de não serem dotados de portas, existe um sofisticado controle que, criando um campo magnético, impede que os doentes ganhem os corredores e empreendam fuga, ou mesmo se misturem com outros internos. Observem. Enfatizei a situação destes nossos irmãos, vejam como é difícil a retomada do equilíbrio. Em que situação muitos deles serão reconduzidos ao corpo? Em que labirinto foram se meter, a fim de se desnortearem tanto? Capítulo 26. Qual acontece em qualquer hospital psiquiátrico, mesmo estando parcialmente fora de si, os doentes, ao perceberem aquela movimentação diferente no pavilhão, aproximavam-se das grades invisíveis e se punham a falar palavras desconexas. Impressionante, exclamou Thais, que caminhava acompanhada de perto por Paulino. É inacreditável. Se eu não estivesse vendo com os meus próprios olhos. Doutor, como tratar individualmente de cada caso? Falta-nos gente, em número e habilitação. A responsabilidade maior por eles é nossa, dos espíritas. Fomos nós que, de certa forma, criamos tudo isto. O que, doutor? Sabatinou-me com inteligência. Vejamos, Thais, se você e os nossos irmãos encarnados podem entender. Os protestantes puseram os espíritos para dormir até o dia do juízo final. Os católicos os entregaram, em definitivo, para Deus ou para o diabo. Os materialistas resolveram a questão com a ideia do nada. Os espíritas é que chamaram para si a responsabilidade de socorrê-los e resgatá-los, situando-os em colônias espirituais que tiveram que construir. E ainda, de quando em quando, temos que escutar dos nossos irmãos encarnados que nós, os espíritos, não trabalhamos, concitamo-nos ao trabalho, cruzamos os braços. Com todas as dificuldades da vida no corpo, eu não hesitaria em trocar de lugar com qualquer um deles, pois, comparada ao trabalho que temos por aqui, a Terra é uma autêntica estação de veraneio. Destacando-se das dezenas de pacientes reclusos naquele dormitório, sob os cuidados de abnegados enfermeiros que praticamente se internavam junto com eles, impedindo que a promiscuidade se estabelecesse, uma senhora se aproximou e, olhando fixamente para Thais, disse-lhe: "Você se parece com a minha neta Thais, a minha pequena Thais. Eu sou a vovó Esther, mãe de seu pai." Eu seria capaz de reconhecê-la entre milhares de outras pessoas. Mas como você cresceu e como você demorou para me visitar. O seu pai e a sua mãe nunca vieram, puseram-me aqui e nunca mais. Sabe, eles diziam que eu era louca. O padre Antônio é que aconselhou a minha internação neste lugar.
Ainda bem que você veio, minha filha. Quem sabe, agora eles acreditarão em mim. Eu vejo as almas do outro mundo, converso com os mortos. Confesso-lhes que, com exceção de Odilon Fernandes, que continuava em silêncio, todos sofremos um baque. Aquilo não podia ser uma simples coincidência. Não tivesse sido amparada por Paulino e por mim, a jovem teria desfalecido, ante a surpresa que lhe fora reservada pelo destino. Procurando conter-se, Thais se aproximou um pouco mais e perguntou, trêmula, vovó Esther? Sim, sou eu mesma, confirmou a senhora, mostrando o retrato que trazia pendente de uma corrente no pescoço. Este é o retrato de seu pai, meu único filho. Eu estou aqui por obra de sua mãe, aquela megera. Foi ela que, em conluio com o padre Antônio, me mandou para cá. Sofri tanto, ao me ver separada de vocês, que já tentei me matar diversas vezes. Tome cuidado com a sua mãe, Thais. Ela não gosta de mim e não vai gostar de você. Louca é ela e loucura é uma coisa hereditária. Eu sei que você puxou a mim, pode ver e conversar com os mortos, vovó, mas eu era muito pequena. Sim, você não tinha ainda completado 10 anos. Tudo se agravou, quando eu a levei para visitar um velho escravo que morava perto da fazenda. O povo dizia que era feiticeiro, mas ele era um homem bom. A sua mãe implicou comigo de vez e meu pobre Roberto, seu pai, lhe obedecia cegamente. Certa noite, quando acordei, estava sendo levada amarrada para um hospício e estou até hoje vivendo no meio de loucos. Mas como foi, minha neta, que você me encontrou? Eu perdi a noção do tempo. Neste momento, intervindo, Odilon esclareceu, Thais, realmente trata-se de sua avó. Parte do que ela lhe diz é verdade e parte nada. Tudo é verdade, eu não estou inventando. O que vocês dizem que eu fiz é que é totalmente mentira. Infelizmente, continuou o mentor, diminuindo o tom de voz, a nossa B. Esther, depois de quase 3 anos internada, voltou para casa e, aí, realmente, sob forte assédio espiritual, preparou um veneno para sua mãe, sem pensar que aquele suco misturado a poderoso corrosivo igualmente lhe seria servido. O resto, minha filha, é tragédia que se somou à tragédia. Quando atinou com o que fizera, a sua avó enlouqueceu de vez e encontraram-na enforcada numa árvore próxima à cabana do velho escravo, que acabou sendo o culpado de tudo e foi morto a tiros, por ordem de seu pai. A consternação tomou conta do pequeno grupo de jovens medianeiros. Nenhum deles ousou se pronunciar, ante o drama da companheira que fazia força para se conter. O mundo, de fato, era pequeno. Como é que, numa simples visita, aparentemente casual, avó e neta foram se encontrar? Leis indefectíveis, que não logramos identificar de imediato, agem presidindo todas as nossas ações. O acaso não existe e tudo, quanto nos acontece é consequência do que fazemos, aliado às nossas necessidades de redenção. A lei de evolução é inteligente, por vezes, dá-nos a impressão de que é o próprio Criador cuidando individualmente de cada criatura. A meu sinal, um dos enfermeiros se aproximou e convidou Esther a se afastar. Como se aquele esforço para recordar o passado a tivesse induzido a uma crise, a senhora se retirou pronunciando palavras desconexas. Eu não sei o que é verdade e o que é mentira, nem se estou viva ou se estou morta. Estarei dormindo ou acordada? Por favor, chamem o meu filho Roberto. Preciso dizer a ele para abandonar aquela mulher, antes que uma tragédia aconteça em nossa família. Eu sou médium e estou com estranhos presságios. Protejam a minha neta, pobrezinha. Confortando e encorajando Thais, Odilon falou-lhe em tom paternal, filha, não se deixe abater. A sua avó Esther está sendo cuidada e é possível que, futuramente, você tenha condições de auxiliá-la a se reerguer. Não se esqueça de que, acima dos laços da consanguinidade, vigem os da afinidade espiritual. Mais do que parentes uns dos outros por determinação genética, somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai, que nos ama indistintamente. O problema daquela que foi sua avó no mundo não é mais seu do que nosso. Todos, em menor ou maior grau, somos responsáveis pelo que de negativo acontece aos nossos semelhantes. Enquanto você se prepara para os deveres que aguardam na Terra, alguém cuidará dela. Mais tarde, ela e os personagens do drama que protagonizaram, haverão de se reunir a você.
Procure se empenhar ao máximo para que, quando tal vier a acontecer, você esteja em condições de auxiliá-los. E, olhando para os demais componentes de sua equipe, advertiu: somente o médium que ignora o que se passa nos bastidores da vida além da morte, nos problemas que deixou pendentes e naqueles outros que o acompanham de perto na romagem terrestre é que, sem escrúpulos, se considera espírito missionário. Capítulo 27. A palavra de Odilon Fernandes soará aos nossos ouvidos a feição de precioso medicamento contra a vaidade e o personalismo. Em outros termos, era como se ele estivesse dizendo aos pupilos que haveriam de reencarnar brevemente: não se iludam, se vasculharem o passado, cada qual se deparará com uma experiência kármica semelhante à de tais. Vocês estão indo à Terra, candidatando-se ao serviço da mediunidade no Espiritismo, com o propósito de refazerem a plantação, arrancar o joio semeado e cultivar o trigo no mesmo chão. Raros espíritos se corporificam no planeta com tarefa delineada. Conosco, os de mediana evolução, as coisas vão acontecendo como consequência das coisas. Sabemos que temos necessidade de servir. O aproveitamento, no entanto, é conosco. A estrada que conduz ao abismo é a mesma que leva às alturas. Tudo é uma questão de opção na caminhada, não tomando rumo equivocado. Deixando Tais sob os cuidados de Paulino, que se retirara com ela, o grupo continuou percorrendo o pavilhão, procurando fixar na retina espiritual aqueles vivos quadros de aflição que a realidade emoldurava. Socorro! Gritou um de nossos internos mais revoltados. Tirem-me daqui! Traidores! Eu sou um de vocês. Fui espírita e fui médium, defendi a causa do espiritismo. Por que me trancam nesta cela? Eu não sou louco. Como é que vocês queriam que eu sobrevivesse? Espírito não come e não bebe, espírito não tem filhos para criar, não tem despesas. Para vocês é fácil, eu quero ver se aguentariam o que eu tive que aguentar. Lá embaixo, ninguém vive sem dinheiro. Vocês não me deram respaldo, deixaram que os espíritos obsessores me dominassem. Eu solucionava os problemas dos outros, mas quem é que resolvia os meus? Tive que cobrar, sim. E daí? Inventei, menti, mas era uma mentira inocente. O povo gosta de ser enganado e eu enganava por uma boa causa. Avançando alguns passos, um outro, que se arrastava no solo, ao perceber movimentação de visita, disse como quem estivesse amaldiçoando: eis o que os espera, recuem. Renascer na condição de médium é seguir voluntariamente para a fogueira, exigências e mais exigências. Querem, sendo humanos como somos, que sejamos santos. Fui abandonado por eles, os que moram na luz, e por estes que se julgam melhores do que nós. Não passamos de cobaias. Uma coisa é ser médium agora, outra coisa é ser médium depois. Vocês irão ver tentações de todas as espécies: sexo, dinheiro, poder. Não há quem resista, ninguém é insensível. E melhor que sejamos um mortal comum. Vejam, aqui estou reduzido. Eu não tenho nada, eles é que me rotulam de doente. Nas trevas, eu estaria melhor. E agora? Desta cela é possível que me ofereçam um corpo deficiente no mundo. Não se deixem influenciar, alertei os jovens, com receio de que, em poucos minutos, o entusiasmo se lhes arrefecesse no espírito. Quantas vezes eu mesmo percorrera os corredores do sanatório, em Uberaba, de cabeça baixa e ânimo completamente abatido. Não tivesses ido pela proteção dos nossos maiores que, por intermédio de Modesta, me ofereciam um contraveneno, é provável que eu também tivesse descido ao porão. Com raras exceções prossegui, os nossos internos se julgam vítimas, ninguém admite o erro e está disposto a arcar com as consequências da própria invigilância. Qualquer réu, até o último instante do processo, alega a inocência. É natural que seja assim. Se vocês os tivessem visto, antes de serem acolhidos pela misericórdia divina neste hospital, a maioria, que agora está reivindicando, permanecia alienada. O que acontece com o louco que se deixa vagar na via pública? A não ser uma maior degradação, absolutamente nada, não é? Sem tratamento, a cura não beneficia o doente. Aqui, vocês estão vendo o lado obscuro da mediunidade, mas o nosso Odilon deve ter comentado com você sobre a vitória alcançada por Chico Xavier, que, dias atrás,
regressou à vida espiritual. Doutor Inácio, o senhor me desculpe, pediu a palavra um jovem de nome Luciano, mas, ao que estamos informados, o espírito Chico Xavier procede das altas esferas, sem dúvida. Mas sofreu como um ser humano, ou melhor, mais do que qualquer um de nós sofremos ou iremos sofrer. Ele não teve privilégios, os espíritos superiores não o isentaram das provas. Aos 5 anos de idade, já estava órfão de mãe, o que, com certeza, não acontecerá com nenhum de vocês. Recebeu maus tratos na infância que o traumatizaram pelo resto da vida, passou fome, sempre foi doente, lutou sozinho para ser médium, contando, inclusive, com a oposição da família, viveu rodeado de preconceitos, atravessou o século e, já ancião, não foi poupado de escândalos. Vocês viverão numa época diferente, o terceiro milênio da era cristã. Se caírem, não será por causa de artimanha alheia. Embora o mundo ainda não seja o que desejamos, ai de quem molestar ou tocar sequer um dedo numa criança, os direitos humanos vêm sendo apregoados de maneira sistemática e, com eles, não há mais espaço para o preconceito e nem para o fanatismo. O que poderá, talvez, perdê-lo será o excesso de liberdade. Vocês terão tudo para vencer. Psicografarão em modernos computadores, terão as suas vozes gravadas em fitas ultra sofisticadas, encontrarão a doutrina em franco desenvolvimento, o melhor conhecimento das energias espirituais lhes ensejará infinitas possibilidades no campo da cura mediúnica, as suas condições receptivas serão facilitadas pelo aprimoramento genético do cérebro. O que é que vocês querem mais? Chico Xavier não frequentou nenhum liceu. Os centros espíritas da Terra estarão mais bem aparelhados para recebê-los. Antes, o terreno havia que ser desbravado, agora, não. Falando assim, observou Luciano, o senhor nos deixa envergonhados. Porém, a minha intenção não é esta, respondi. O problema é que as consequências do mal aqui no Hospital dos Médiuns é tão flagrante, que, se não se enfatizar a existência do bem, ter-se-á a impressão de que ele não existe. Hoje, o testemunho que se pede ao cristão não é o da morte nos circos de martírio ou o do sacrifício nos postes inquisitoriais, o seu desafio maior na atualidade é superar interesses subalternos e demonstrar verdadeiro idealismo. Se tudo evolui, as formas de tentação também evoluirão. Ontem, a pedra de tropeço era a dificuldade, hoje, é a facilidade. Silenciando por instantes, continuei, sob o olhar de aprovação de Odilon. O que vocês estão vendo aqui não é nada, esse pessoal vai melhorar. Os deformados recuperarão a perfeição da forma e todos serão encaminhados a novas experiências. O sofrimento só é eterno enquanto dura. A questão real, com a qual somos chamados a lidar, não é a dor mas, sim, a perda de tempo. O aluno que se reprova em determinada série escolar perde o contato com os colegas que revelam maior aproveitamento. O pássaro que se distancia do bando deixa de contar com a sua proteção e passa a viver entre hostilidades. Eu me referi a Chico Xavier, de quem todos vocês, naturalmente, já devem ter ouvido falar. No entanto, antes dele e depois dele um sem número de medianeiros anônimos se destacou no fiel cumprimento do dever. Eu mesmo convivi com alguns deles, em Uberaba, e o nosso Odilon também. Companheiros extraordinários que, numa época difícil, desempenharam a sua função. Não foram, evidentemente, tão grandes quanto Chico Xavier, mas foram maiores do que eles próprios poderiam ter sido. Capítulo 28. Terminando de percorrer o pavilhão, em que os nossos futuros medianeiros na carne puderam constatar o devotamento com que uma legião de irmãos dedicados aos serviços de enfermagem tratavam os doentes, coisa rara de se ver. Diga-se de passagem, nos nosocômios da terra, fomos ao pavimento superior, imediato àquele que diz respeito à administração. O assunto dominante, entre outros, era o do desenlace de Chico Xavier. Um dos tutelados de Odilon Fernandes, de nome Daniel, sentindo-se mais à vontade, comentou: enquanto subíamos, eu conheci Chico, fui um dos muitos que escreveram por ele. Desencantei num acidente automobilístico. Os meus pais, apesar de serem espíritas, embora não militantes, estavam desesperados.
O meu avô providenciou o contato e a experiência foi tão marcante para mim, que decidi ser médium. Decidiu ser médium? Perguntei, procurando deixá-lo mais à vontade. Passei a me interessar. Desde criança, eu sentia a presença dos espíritos à minha volta, mas a minha cabeça estava voltada para outros interesses. O senhor sabe, namorada, essas coisas. Tempos bons, meu filho. Eu também estive endossei, sorridente. Só que, no meu tempo e no de Odilon, era muito diferente, não é, professor? No seu, Inácio, mais do que no meu, ainda retrucou o instrutor, que se fazia admirado e querido de toda a turma. Cheguei a frequentar a mocidade espírita e, quando via Chico Xavier em ação, psicografando na televisão, por exemplo, eu entrava em êxtase. Mal podia imaginar que, um dia, eu estaria fazendo o mesmo por intermédio dele. Certa noite, quando eu e dois colegas voltávamos de uma festa, perdemos o controle do veículo. Chico fez escola dos dois lados da vida. Acrescentei: o trabalho da espiritualidade superior através dele está muito longe de ser avaliado, em todas as suas consequências positivas. Como você, Daniel, garanto que dezenas e dezenas de espíritos se sentiram motivados a cultivar os seus dons. O nosso doutor Inácio Ferreira tem razão, acentuou Odilon. Com o advento de Chico Xavier, as matrículas no liceu aumentaram significativamente. Antes, era difícil que alguém, principalmente sendo jovem, se interessasse por mediunidade. As nossas expectativas, para o futuro, são as melhores. Estamos abrindo novas turmas e estamos otimistas. A repercussão do trabalho dele cria, nos nossos irmãos encarnados, condições propícias, tanto do ponto de vista espiritual quanto genético, para que a mediunidade amplie o seu campo. Como assim? Indagou Daniel, ansioso por maiores esclarecimentos. A vida missionária do médium de Emanuel foi tão irrepreensível, que quase todos experimentamos um desejo inconsciente de imitá-lo. É mesmo, quase todos repetiram, em uníssono. É natural que seja assim, pois, afinal de contas, quem é que não anseia por triunfar sobre si, alcançando independência sobre a lei do karma? Que pais não gostariam hoje? Vamos frisar este hoje de ter um filho como Chico Xavier, principalmente, copiando-lhe a bondade, não é, Odilon? Questionei em tom afirmativo. Temos enfatizado este aspecto, Inácio, pois a faculdade mediúnica, por mais portentosa, que não aprimora o médium e nem coopera no aprimoramento dos circunstantes, não passa de árvores sem frutos. De figueira seca emendei: o objetivo da vida é o amor. Tudo que se aprende a fazer, se aprende com a finalidade de saber amar. Tudo que se pode conhecer, se conhece para colocar o amor em prática. Como nos diz Paulo, em sua carta aos Coríntios, ao fim de tudo, só o amor permanece. A mediunidade que não melhora o médium como ser humano é obsoleta. Quer dizer, então fiz questão de indagar, que é preferível ser bom a ser médium? Sem nenhuma sombra de dúvida, respondeu-me o mentor, consciente de que reafirmava importantes lições aos aprendizes, os quais não lhe perdiam uma única palavra. Se Chico Xavier não fosse um médium bom, ele não seria um bom médium? Quase sem ver, atingimos o primeiro pavimento do hospital, onde quase 1000 medianeiros se encontravam, e ainda se encontram, em franca recuperação. Confesso-lhes que, na condição de médico, o mais difícil para mim continua sendo convencer essa gente a ocupar-se de alguma coisa. A ociosidade é também um mal na vida além da morte. Poucos os que se convencem da necessidade de se reconstruírem interiormente, utilizando as mãos. Sem plasmar o que pensa de positivo, o homem não se educa. A ideia que, de algum modo, não se materializa, não fixa valores no espírito. Aproximando-me de um dos nossos internos, exatamente um daqueles que, de braços cruzados, permanecia na expectativa de que a graça divina o alcançasse, falei sem meias palavras: como é, Adelino, quando é que você vai se resolver? Eu já lhe disse que a sua mais rápida recuperação depende de seu esforço. Faça alguma coisa, homem. A rigor, você poderia estar de alta, mas saia desse quarto, visite a biblioteca, tome a iniciativa de ler um livro. Ah, doutor, respondeu-me, eu ando muito deprimido, de fato, tenho me sentido melhor, no entanto sei que sou frágil e voltarei a cair. Não adianta. Creio que Deus nos fez de têmperas diferentes.
Noto que, com extrema facilidade, albergo pensamentos negativos. Enquanto estou aqui, estou bem, mas, se eu colocar os pés para fora do hospital. Adelino era um grande doutrinador ou, por outra, havia sido na Terra um orador de qualidade, dotado de excelente memória e primorosa técnica expositiva. Infelizmente, como tantos outros, falara tão somente com os lábios, não se esmerando em vivenciar aquilo que pregava. Meu irmão repetia, tentando encorajá-lo: todos somos assim. Não exija santidade de você, porém, por outro lado, não se renda, de vez, às inclinações negativas. Ao vício que detecta na sua personalidade, contrapõe a virtude capaz de anulá-lo. É assim que devemos proceder. Não continue tão somente no âmbito das palavras. Se você aplicar a si mesmo parte do que já sabe, as coisas começarão a mudar. Em cima dessa cama, a cismar sobre o passado, o futuro não chega. Aproveite os seus conhecimentos e converse com os companheiros, colabore conosco. É procurando dar aos outros o que, muitas vezes, não temos sequer para consumo próprio, que a vida providencia o que nos esteja faltando. Quem são estes jovens, doutor? Questionou-me, apontando os discípulos de Odilon, candidatos ao serviço mediúnico na Terra. Expliquei: estagiários do liceu que, dentro em breve, estarão se engajando na causa do espiritismo. Tomara que tenham um destino diferente do meu. No começo, eu era idealista como vocês, disse-lhes, mas, aos poucos a vaidade foi me dominando. Nada pior para arrasar com um médium do que o elogio e o aplauso, e, infelizmente, é o que queremos o tempo todo. Desculpe-me, Sr. Adelino, apartou Timóteo, um dos componentes do grupo, eu não posso concordar com o que diz, pretendo ser médium da palavra. Capítulo 29. Desculpe-me você, jovem, redarguiu Adelino. Como é mesmo o seu nome? Timóteo, senhor. O meu nome é Timóteo, respondeu. Pois, sem a intenção de ofendê-lo, digo que você é um dos que tem maior possibilidade de queda. Eu, sim, meu jovem, você mesmo, quem ainda nem começou e já está advogando em causa própria. Seja prudente. Uma coisa é a escola, outra coisa é o mundo. Eu estou me vendo em você. Tempos atrás, chegava a ficar horas inteiras, diante do espelho, ensaiando. Li, inclusive, sobre teatro, com o intuito de dramatizar em minhas conferências. Quando não conseguia levar o auditório às lágrimas, eu me aborrecia, preocupei-me mais com a forma do que com o conteúdo. Sem perceber, fui distanciando o coração da palavra. Timóteo inclinara a cabeça e Adelino prosseguiu: agora estou aqui, neste hospital, experimentando o imenso vazio no espírito. Não me habituei a servir, mas, sim, a ser servido. O meu negócio era ser notado. Os espíritos que me inspiravam anonimamente foram, aos poucos, cedendo espaço àqueles que revelavam vocação para o palco. Preguei a doutrina, mas não a impregnei. Quando alguém tentava me alertar, eu reagia com personalismo. Eu, vaidoso. Não, as pessoas é que tinham inveja de mim, do meu estilo. Transformei-me num daqueles bonecos de ventriloquia, que só movimentam o maxilar inferior. Depois de pequeno intervalo, Adelino arrematou: você me desculpe, meu jovem, o doente é que sou eu, é que, quando eu me deparo com o meu futuro, o meu passado me causa indignação. Desejo que você seja um vitorioso e, se depender de seus mestres, certamente haverá de sê-lo, mas, se eu estivesse hoje em seu lugar, solicitaria providências no sentido de que a gagueira me acometesse até determinada idade. O bom orador não é aquele que chega a apresentar calos nas cordas vocais, mas, sim, nas mãos. Perdoe-me, mas disto eu entendo bem e posso falar. A eloquência foi uma das poucas coisas que a morte ainda não me tirou. Bela maneira de tratar as visitas, Adelino, interferi em tom repreendedor. Não, Inácio, observou Odilon, não se preocupe com constrangimentos, o nosso Adelino está coberto de razão e Timóteo deve refletir no que ele lhe disse. Aliás, não apenas Timóteo. Viemos visitar o hospital dirigido por você para colher depoimentos semelhantes. O nosso Timóteo não ignora as suas dificuldades pessoais, não é, meu filho?
Tímido e hesitante, o rapaz concordou. Eu ainda não aprendi a ouvir a verdade a meu próprio respeito. Em geral, explicou o instrutor, o que nos fere ou magoa é o que mais colabora conosco no sentido de desenvolver a humildade, é o nosso amor próprio que nos ocasionará aborrecimentos. A humildade é uma virtude ativa no agir e passiva no reagir. Quem não ouve o que o contraria não se liberta da ilusão que o escraviza. Pois é, Adelino, voltei a direcionar a palavra ao meu paciente, você poderia nos ser muito útil com a sua experiência de vida. O erro dos outros sempre nos serve de advertência. Doutor Inácio, a pessoa escuta, mas quer cair. O senhor sabe que é assim. Eu não acreditava que o que acontecer aos outros pudesse acontecer comigo. Por isto é que não adianta abrir a boca, quem não rala os joelhos não aprende. Você aprendeu, Adelino? Perguntei, indo ao centro da questão. Ainda não, doutor, ainda não. A decepção que tive comigo foi muito grande, vou precisar de um tempo mais longo para me recuperar. Nem sei por onde recomeçar. Eu já lhe disse, tome uma vassoura nas mãos e vai varrer o pátio. Os nossos pacientes leitores poderão desacreditar de tudo que relatamos nesta obra, mas não acreditem que, no mais além, o espírito possa recuperar-se sem o concurso de pátios e vassouras, doutor. Varrer o pátio, por que não? Catar folhas de árvores, recolher o lixo. O que eu conheço me impede de fazer o que eu preciso. É um falso conhecimento, Adelino. Na realidade, a única coisa que você tem para transmitir de seu é a experiência resultante do seu fracasso, o resto, como nós dizíamos nos tempos de colégio, é decoreba pura. Você sabe a Bíblia de cor? É capaz de se lembrar, uma a uma, das perguntas e respectivas respostas do Livro dos Espíritos? Ora, Adelino, quem faz uma prece com fé sabe muito mais que você. Evidentemente, que não tínhamos tempo de apresentar caso por caso dos nossos visitantes, cada um dos nossos internos encerra uma história diferente, que merecia e merece ser apreciada, mas os minutos à nossa disposição eram demasiadamente escassos para que o pudéssemos fazer. Despedindo-nos de Adelino, que fizera questão de abraçar Timóteo, que se emocionara, tomei a iniciativa de levá-los à presença de um sacerdote recolhido às dependências do hospital por obséquio de um grande amigo, o ex-padre Sebastião Carmelita, do qual, anteriormente, já lhes falei. O clérigo desencarnado, assim que me viu, não me poupou palavras de agradecimento. Não sei o que dizer, doutor Inácio. O senhor tem sido tão bom para mim. Eu estava numa situação muito difícil. Graças ao senhor e ao Carmelita é que tenho me recuperado. Ainda sinto fortes crises, mas, a cada dia, estou me fortalecendo. Estamos apenas cumprindo com o dever. Jerônimo, respondi, pousando-lhe a destra sobre o ombro. Você tem sido afável às nossas recomendações e, segundo creio, logo receberá alta. Reconheço que, na condição de membro da Igreja Católica, falhei muito, limitava-me a ouvir os fiéis em confissão e a rezar as minhas missas. Não consegui sentir a grandeza do Evangelho em mim mesmo, que lamento profundamente. Perdi excelente oportunidade de servir ao Senhor. Você não tinha vocação para o serviço religioso e, muito menos, para o apostolado da caridade. É verdade, é verdade. Embora sendo devoto de São Vicente de Paulo, abracei o sacerdócio por decisão familiar. Desde menino, a minha mãe me prometia a igreja. Jerônimo, ponderei, o equívoco só não foi maior devido ao seu caráter. Aqui mesmo temos inúmeros religiosos em piores condições. Você, pelo menos, não se prevaleceu da batina para mercadejar com os dons divinos. A minha saúde era muito debilitada, graças a Deus, fui um homem doente, pois, caso contrário, em muitas circunstâncias concordei, a doença, de fato, é uma bênção, preservando-nos de quedas espetaculares. E, por falar em doença, disse, dirigindo-me aos pupilos de Odilon, que me olharam, assustados, algum de vocês se lembrou de pedir algum tipo de achaque físico? Ser médium no mundo sem um problema orgânico que o fustigue é uma temeridade. Os jovens irão servir a causa do espiritismo, arguiu-me Jerônimo, humilde. Esses jovens simpáticos e robustos, são candidatos à iniciação mediúnica, respondi, procurando fazer sorrir o pequeno grupo. Reencarnarão brevemente. Eu ouvia vozes na infância e na adolescência. Os espíritos me fizeram sofrer muito, estigmatizavam o meu corpo. Capítulo 30.
Jerônimo prosseguiu na narrativa: eu não entendia nada e, por este motivo, minha mãe resolveu que eu deveria ser padre, o meu pai não se opôs e, àquela época, ninguém ousava contestar a opinião dos mais velhos. Fui para o seminário, mas, confesso-lhes, sem vocação alguma, de quando em quando, as vozes e as visões se me manifestavam, até que desapareceram por completo. Creio que os espíritos tenham desistido de mim. Tentaram me sensibilizar mediunicamente, porém tomei um caminho inteiramente diferente. Certa vez, conversei com um dos nossos orientadores e ele me disse que tudo aquilo nascia da minha cabeça, que a igreja não permitia o contato com os mortos e que eu deveria me submeter à mais rígida disciplina. Vocês me perdoem, mas sequer gosto de me lembrar de tudo que passei. Acovardei-me, tive medo e fugi dos espíritos que me procuravam. Mesmo na condição de padre, eu poderia ter sido médium. Li sobre a vida do santo cura d'Ars e verifiquei que ele era um médium extraordinário, saía do seu próprio corpo e entrava em contato com os mortos nas zonas purgatoriais. Os santos lhe apareciam nos momentos de êxtase, sob a orientação dos espíritos superiores, curava os doentes,